E quando eu falo para a gente continuar pensando, é que aqui em todos os momentos a gente está com esse foco. Você sabe que o Vida Melhor, ele nasceu com o intuito de agregar valor à sua vida, né? Eu pensei, puxa, eu quero fazer um programa de TV com muita informação, para que as pessoas possam entender melhor o funcionamento dos seus corpos, que as pessoas possam entender melhor como é que elas levam dinheiro para casa. E eu penso que isso tudo é importante. Então, no artesanato, na culinária... Eu tô aqui pensando em cafifar, né? Eu falei para as pessoas entender melhor o funcionamento dos seus corpos, mas aí a gente só tem um corpo. Será que tá certo essa concordância? Fiquei na dúvida. Tá, né? Tá certo. Eu sei que é complicada a nossa língua, né? Às vezes a gente fala uma coisa e eu fico matutando, porque minha cabeça vai e volta. Mas então tá bom. De toda forma, a gente tá aqui para aprender. E quanto mais a gente aprende, maior a chance da gente acertar, se a gente colocar em prática. Então vamos hoje aprender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso corpo. Envelhecer, gente, é um processo incrível, ao mesmo tempo complexo. Eu falo incrível porque todo mundo deveria querer envelhecer, né? Isso significa que a gente está vivo. Eu quero muito, mas quero envelhecer muito, quero viver quanto puder. 100 e poucos acho que é pouco, tá bom? Mas eu digo que é complexo porque envolvem diversas alterações fisiológicas e psicológicas, né? Então, em comparação com pessoas mais jovens, o idoso é mais vulnerável ao desenvolvimento de câncer, de doenças autoimunes, de doenças infecciosas. A gente sabe que com o passar do tempo, a gente vai ter algumas condições complicadas que aumentam a morbidade, a mortalidade. Só para você ter uma ideia, cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos que vivem de forma independente, ou seja, que estão ali sem nenhum outro problema, né? E aí, a gente sabe também que 10% dessas pessoas com mais de 65 anos tem anemia. Olha que sério. E esse é um problema de saúde muito mais comum do que a gente imagina. Gente, 10% a partir de 65 anos é muito grande esse número, né? E, de fato, é um problema silencioso, tá? Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe hoje a hematologista, doutora Isabel Cury. Ela já está aqui e eu estou muito feliz de trazer esse assunto pontual. Gente, vitamina D, anemia. É com ela mesma. Vamos lá. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Muito contente de falar sobre esse assunto, porque a gente está envelhecendo, né? A nossa sociedade está envelhecendo, o brasileiro está envelhecendo. E é capaz que eu tenha ali muita gente com mais de 65 anos assistindo e que nem imaginava que poderia estar com anemia. Sim. Então, como você falou, não basta envelhecer, mas tem que envelhecer com qualidade de vida, né? Então, realmente, a anemia é uma doença que é muito prevalente nos idosos. E diferente do que muita gente pensa, as anemias nos idosos não são somente as anemias carenciais, como deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, por exemplo. Ela também pode ser uma anemia decorrente de uma doença crônica que aparece com o envelhecimento. Então, uma insuficiência renal, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo. Também tem a anemia exclusivamente do idoso, porque o processo de envelhecimento é um processo inflamatório. Então, é raro, mas pode acontecer. E tem as anemias, infelizmente, das doenças oncológicas, que é muito frequente. Quanto mais velho nós ficamos, maior a chance de desenvolvermos câncer. Olha lá, gente, que coisa séria, né? Agora, vamos tentar entender primeiro, para tirar um pouco de minhoca da cabeça das pessoas. É assim, qual é a anemia mais comum? A anemia mais comum é a anemia carencial, né? Então, assim, o idoso, ele vai perdendo função. Então, é difícil um idoso chegar aos 80, 90 com todas as dentições. Então, por exemplo, um idoso que não tem a dentição perfeita, ele não vai se alimentar direito. Então, ele não vai conseguir comer carne, comer frango por conta da dentição, e isso vai fazer com que ele diminua a ingesta proteica. Diminuindo a ingesta proteica, ele pode sim ter uma anemia carencial por deficiência de ferro e vitamina B12. Então, é muito frequente por uma baixa ingesta. E também a anemia ferropriva, por falta de ferro, pode acontecer em casos de sangramento gastrointestinal.
Então, aquele paciente que tem uma úlcera, uma gastrite, um sangramento por uma hemorroida, às vezes um tumor. Então, essa é a anemia mais frequente no idoso. Primeiro, pela baixa ingesta, então uma anemia carencial, e também por sangramentos. Então, é muito importante saber que quem diagnostica e trata da anemia é o hematologista. O que acontece é que, às vezes, esse paciente pode ser que tenha um problema crônico por trás de uma anemia e o clínico ou cardiologista passa uma vitamina e, às vezes, esse paciente ele não melhora. E aí, ele quando chega para o hemato, ele já chega com uma doença mais avançada. Por exemplo, nos casos dos tumores, porque nem todos os tumores provocam sangramento. Realmente, tem aqueles tumores de trato gastrointestinal que provocam sangramento, levando a uma anemia ferropriva. Mas, por exemplo, a anemia da insuficiência renal, ela não vai melhorar com a reposição de ferro, por exemplo. Isso tem que ser muito bem investigado. A anemia que você falou também das doenças autoimunes, mas assim, acima dos 60 nem tanto aparecem as doenças autoimunes, tem mais 2 picos, tipo 20 anos e 60 anos. Acima dos 60 anos a gente já pensa ou num tumor ou numa falência de produção de medula óssea. Então é muito importante que, se o paciente tem uma alteração no exame de sangue, ele seja encaminhado para o hematologista. Ok, olha, vamos lá. Eu tenho aqui algumas telas de mitos e verdades. Eu vou colocar no nosso video wall porque a gente vai tentar aprender de uma forma muito simples, didática, para que a gente nunca mais esqueça, que a gente fique sempre de olho na nossa saúde. Idosos anêmicos têm mais chances de morrer? Mito ou verdade? Verdade. Então a gente tem que entender o que é anemia. Então você tem uma baixa taxa de hemoglobina, que é uma proteína onde acopla o oxigênio e aí circula a oxigenação para todos os órgãos. Então, se você tem uma baixa oxigenação, esse idoso ele vai se tornar frágil. E não só isso, pode ter outras situações associadas, como baixa imunidade. Então, isso sim é verdade, que o idoso anêmico, a taxa de óbito é maior. Ok, vamos para o próximo, mito ou verdade? Somente a falta de ferro causa anemia nos idosos? Não, isso não é verdade. Como eu já te expliquei, a anemia ferropriva é uma causa de anemia não só nos idosos, mas no adulto em geral. No idoso, sempre que tem um quadro confirmado de anemia ferropriva, a gente tem que investigar não só a alimentação, mas também sangramento gastrointestinal. Obrigada. Próximo, mito ou verdade? Cadê? Os mais jovens e os idosos sofrem com a anemia da mesma forma? Não. Os idosos têm anemia carencial, como eu já te falei, por baixa ingesta, por sangramentos, por tumores e por doenças específicas da medula óssea. Já o jovem, é difícil ter anemia, né? Tem as anemias que são as genéticas, como doença falciforme e talassemia, mas hoje em dia o que a gente vê muito são jovens anêmicos pós-bariátrica. Então, você faz aquele desvio, né? Quando você faz a cirurgia, que você corta o estômago e faz aquele desvio. Então, aquela alça intestinal morta é onde não absorvem as vitaminas. Então, a anemia do jovem é mais assim, por bariátrica. Tem os vegetarianos e veganos que não repõem as vitaminas, então são as anemias dos jovens mais frequentes por conta de alimentação, tem que suplementar. E aí sim entram as doenças autoimunes, que são as anemias hemolíticas, por exemplo. Então, não tem correlação. Ok. Próximo, mitos ou verdades? Vamos ver. Alimentos como feijão e couve ajudam a prevenir a anemia? Ajudam, são fontes ricas em ferro e melhor do que essa alimentação é o uso concomitante de vitamina C na refeição. Então, você põe um prato de feijoada do brasileiro. Então, é o feijão, a couve, aí você toma um suco de laranja ou tempera a sua salada com limão. Isso vai ajudar a absorver o ferro. Olha que legal. A gente tem que aprender, tá vendo só? E aí a gente age da forma correta. Anemia ferropriva nos idosos tem seus primeiros sintomas na região gastrointestinal? Verdade. A causa principal são sangramentos. E aí sempre colonoscopia, endoscopia, para verificar, diagnosticar e tratar eventuais pólipos, úlcera gástrica ou, infelizmente, os tumores. Suplementação de ferro ajuda no tratamento? Ajuda
mas tem todo um contexto que tem que favorecer. Então, por exemplo, se aquele idoso tem um sangramento ativo no estômago, uma úlcera gástrica, dificilmente você vai conseguir repor eficazmente com comprimidos. Então, você vai ter que fazer reposição endovenosa. Então, tem todo um contexto. Então, o tratamento não é, por exemplo, para uma mulher, falou dos jovens, né? Uma mulher que tem um fluxo aumentado da menstruação e não tem nenhuma desabsorção, nenhuma falta de absorção gástrica, para essa paciente, ela vai se beneficiar com os comprimidos. Mas os pós-bariátricos ou as pessoas que têm algum problema no trato gastrointestinal, aí o melhor tratamento é a infusão na veia. Uma boa alimentação é capaz de prevenir a anemia ferropriva? Sim e não, porque se você tem alguma situação em que provoca um sangramento excessivo, seja por hiperfluxo menstrual por miomas, endometrioses, algum distúrbio de sangramento mesmo, como eu já falei no trato gastrointestinal, a alimentação não vai ser suficiente para isso. Agora, doutora, quais são os sintomas que a gente vai ter que vão sinalizar uma possível anemia? O sintoma principal é o cansaço, a fadiga, a fraqueza. E tá todo mundo anêmico. Ai, a gente tá anêmico. Tá Dor todo nas mundo anêmico. pernas, queda de Quem tá cabelo. cansado aí? Fadiga. Então vamos lá. Cansaço, fadiga, desânimo, dor nas pernas, pernas, queda de cabelo, unhas fracas. Unhas fracas. Bom, mas você percebeu que faz uma confusão, né? Porque esses sintomas são parecidos com muitas outras coisas. Muitas, principalmente o hipotiroidismo. É, exatamente, você falou tudo. Eu tenho hipotiroidismo e quando ele esteve uma vez descontrolado, que foi quando eu descobri, era exatamente isso que eu tinha. Sim. Então, quando o hematologista, nossa formação antes é clínico, né? Então, para você fazer o diagnóstico de anemia, você tem que descartar todas as outras causas. Às vezes, a tireoide descompensada pode evoluir para um quadro de anemia. E aí, o tratamento não é a reposição da vitamina, é o ajuste do remédio da tireoide. Quando você ajusta o seu hormônio, a anemia desaparece. E o contrário também pode acontecer. A pessoa está com anemia e por causa disso bagunça os hormônios? Não, isso não acontece. Eu tinha entendido você falar isso no começo. Você falou que a anemia pode gerar consequências ruins. Anemia, não. Quando você tem um hipertiroidismo descompensado, você pode levar a um quadro anêmico. Tá. E aí você trata, regula a tireoide e a anemia melhora. E o que pode acontecer se a gente tem uma anemia, não descobre? Ou não quer descobrir, né? Porque com esses sintomas desagradáveis, só se não quiser descobrir. É verdade. Não descobriu e aí arrasta esse problema pro resto da vida. O que pode acontecer de mais grave? Não estava lá, mas mitos e verdades. Anemia sem tratar vira leucemia? Isso não é verdade, tá? Então, a gente tem um único tipo de anemia que evolui para leucemia, que ela vem de uma falência de produção da medula, vem da mielodisplasia, então ela evolui para leucemia. Isso é a verdade. De todas as outras, não. Mas não é gostoso ter anemia. Você já teve anemia? Eu já tive anemia. É uma sensação muito ruim. Então, qual é o perigo? Principalmente no idoso. Infarto, AVC, um desmaio. A pessoa desmaia e bate a cabeça. Pode ter um traumatismo craniano. Então, isso, geralmente a pessoa começa com uma dor, como ela falou, um cansaço, uma fadiga e vai deixando, vai negligenciando, isso pode levar o paciente a um quadro de infarto, um AVC ou até uma queda que pode levar a um traumatismo craniano. Então, qual é o exame que a gente precisa fazer para checar ali os números para ver se a gente tem ou não anemia? Então, no hemograma, né, a gente tem ali as referências, então, por definição, mulheres com hemoglobina menor do que 12, homens com hemoglobina menor do que 13, a gente tem que olhar todos os parâmetros, mas para facilitar, para ficar mais didático, estando abaixo é considerado anêmico. Mas a gente tem todo um contexto, como eu te falei, tem que investigar a parte da tireoide, do rim e principalmente dosar os perfis de ferro e vitamina B12 e ácido fólico, que são as vitaminas. Porque o tratamento de cada anemia é diferente. Eu falo para os meus pacientes, a gente tem mais de 20 tipos de anemia. Não são todas as anemias que sulfato ferroso vai resolver. Perfeito, por isso procurar um hematologista. Exatamente. Vamos lá, pergunta na tela, a gente já vai ter a resposta.
Deixa eu só pedir para a produção já liberar aqui. Você que está acompanhando o programa, presta atenção, porque a dúvida de um ajuda o outro. A Paloma, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Como melhorar a hipocromia e como aumentar o número de plaquetas? Então, são duas perguntas em uma, na verdade. Hipocromia é quando você tem a hemácia, que é o glóbulo vermelho, dentro dela você tem a hemoglobina. Quando você tem uma baixa de ferro, essa hemoglobina está baixa. Então, a gente chama isso de hipocromia. É como se o glóbulo vermelho fosse pálido. Então, você tem duas situações. Você tem as anemias ferroprivas, que é o que a gente falou. Você repõe o ferro, seja por via oral ou endovenoso. E você tem as anemias genéticas, a talassemia. A talassemia você não vai melhorar, porque é uma condição genética. Antigamente era chamada de anemia do Mediterrâneo. Então, isso é genético, isso não vai melhorar. Agora, plaquetas baixas é o tema de outra aula, seria, porque as plaquetas elas são responsáveis pela coagulação do sangue e quando você tem uma baixa de plaquetas, aumenta o risco de sangramento, mas aí é uma outra explicação. Uma pergunta, acho até que caberia no mitos ou verdades. Quando a gente faz assim, tá branco lá dentro, é sinônimo de que a gente tá com anemia ou nem sempre? Sim, mas, por exemplo, se você está esperando para consulta, você coçou o olho e vem para mim e eu faço assim, vai estar vermelhinho, não vai dar para ver que você está anêmico. Realmente, a palidez cutânea é um dos sinais que a gente vê. Aqui uma hipocromia no lobo da orelha e também a perfusão no dedo, a gente consegue ver. Muito bem. Próxima pergunta na tela é da Rita de Belo Horizonte. Tenho anemia perniciosa, tomo injeção de citoneurin de 5,5 uma vez ao mês. Os exames sempre estão normais, mas quando faço caminhada sinto um suor frio. Isso é da anemia? Provavelmente não. Então, a anemia perniciosa é uma condição de uma desabsorção gástrica. Ela tem uma condição que ela não absorve no estômago e no intestino a vitamina B12. Então, nesse caso, não adianta você repor com comprimido. É sempre reposição injetável, que é o citoneurin intramuscular, ou comprimidos de B12 sublingual, tá? Agora, ela realmente tem que fazer a manutenção. Agora, esse mal-estar que ela sente provavelmente não está relacionado à anemia se os níveis dela estiverem normais. Perfeito. Obrigada, Rita. A próxima pergunta é da Viviane Santos. A anemia pode dar alteração no eletro do coração? Pode. Então, é o que você me perguntou dos efeitos a longo prazo, se a gente não trata, né? O que acontece? Se você tem uma baixa oxigenação, o seu corpo vai trabalhar mais para manter a funcionalidade. Então, se, por exemplo, você pede para um paciente anêmico fazer um teste ergométrico, esse paciente pode infartar durante o exame. Então, você pode ter algumas alterações que são reversíveis. Então, você trata a anemia, o exame da parte cardiológica normaliza. Muito bem. Obrigada, Viviane. Agora, a próxima é da Maria Aparecida de São Bernardo do Campo. Quais os exames necessários para diagnóstico de anemia hemolítica? Hemograma já mostra indícios da doença? O hemograma já mostra indícios da doença. Você tem uma baixa de hemoglobina, com o volume da célula maior, um VCM maior e um RDW aumentado. Mas a gente tem alguns tipos de anemia hemolítica, a gente tem as anemias hemolíticas autoimunes e tem a doença falciforme. Estou resumindo muito porque é um assunto muito complexo. Então a gente faz a pesquisa da anemia hemolítica além do hemograma, você também dosa reticulócitos, que são células jovens no sangue, a desidrogenase lática, que é o DHL, e a pesquisa de Cumbis direto e indireto. Eu acho que você já respondeu, mas qual que é a anemia mais comum? Nos idosos, é a carencial. É carencial, porque Sim. A gente come mal. Também, ou tem Coloquei muito junto, sangramento. mas ainda não estou idosa, né? Idosa é depois de 60, eu só tenho 52. Mas é por falta de uma nutrição equilibrada, é isso? Uma alimentação balanceada? Quando você tem uma desnutrição, né? Quando o idoso não se alimenta direito ou quando tem perda gastrointestinal. Muito bem. Queria ficar conversando mais e mais, assunto bom, né? Mas eu espero ter te ajudado. Na verdade, eu penso que a gente deixou um alerta aí. É para ficar de olho, sabe? Para abrir os olhos mesmo, buscar um hematologista, conversar. Eu tenho meu geriatra, então tá bom, mas conversa com ele, peça os exames, verifique. E você que está aí se arrastando, cansado,
cansada, você falou cansaço, sonolência. Sonolência, dor nas pernas, Dor nas queda de pernas. cabelo, unha fraca. Pode estar com anemia. Procure um hematologista. Doutora Isabel Cury, hematologista, ela tá no Instagram, DRA Isabel_Hematoiclínica. Isabel_Hematoiclínica. No Facebook é DRA Isabel Clínica Médica e Hematologia. Agora, quer mandar uma mensagem para marcar uma consulta? Acho bom, ó. E hoje tem até a telemedicina que facilita. 11 99501 2221. 11 99501 2221. Doutora, muito obrigada. Obrigada. Uma ótima tarde e até a próxima. Até a próxima.